Oi, pessoal, muito boa noite. Começa agora mais uma palestra da série Indicadores. Boa noite, Xará, André Machado, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tranquilo aí? Tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre a BV, certo, Xará? OBV, On Balance Volume. Isso aí. Exato. Lembrando a todos que essa palestra vai para o YouTube, então provavelmente a maioria assistirá, vai assistir essa palestra no YouTube, mas ela acontece ao vivo no site www.tradealvivo.com.br/indicadores. Hoje a gente tem a palestra de OBV e no dia 24 de março de 2014, isso aqui tem cauda longa, então esses vídeos vão ficar aí por alguns anos, se Deus quiser, na internet, mas para quem assistir isso antes do dia 24, a gente vai falar sobre bandas de Bollinger, ou seja, daqui a 2 semanas vai ter a próxima palestra. Xará, passo para ti aí, boa aula, e eu estou aqui acompanhando o chat, para quem tiver dúvidas aí, a gente vai tirando as dúvidas através... Opa, eu vou acompanhando aqui o chat, tirando as dúvidas, anotando as dúvidas para a gente tirar depois. Fique à vontade, Xará. Tá bom. Vamos fazer como das outras vezes. Você vai monitorando aí você vai me interrompendo conforme o pessoal vai tendo dúvida, que aí eu dou uma paradinha e já vou esclarecendo. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado mais uma vez aí pela presença de todos. É um prazer enorme estar aqui junto com o André, participando aí dessa série sobre indicadores. A princípio, nós estamos planejando oito palestras sobre indicadores. A princípio, a ideia é, depois dessas 8 palestras, a gente voltar a repetir a série, só que com novos ativos, né, uma vez que o mercado vai se movendo, eu vou atualizando as minhas palestras. Mas talvez surjam novos indicadores, etc. Bom, para quem não me conhece, quem não assistiu as outras palestras está me conhecendo hoje, eu sou amigo aí do André Moraes desde 2008, pelo menos, que eu saiba, que eu lembre. Que 2008 ficou muito marcado, né? A gente operou junto. Certeza. Eu não lembro se antes a gente já se conhecia. Eu sei que 2008 sim. Eu sou trader desde 2002. Sou professor de análise técnica desde 2006. Na verdade, eu comecei dando aula de análise técnica meio que por acidente, né? Eu já operava, já tinha bons resultados e foi uma coisa natural amigos quererem que eu ensinasse eles a ganhar dinheiro também na bolsa, etc. Então foi quando eu comecei a montar turma de análise técnica para os amigos e por acaso, uma vez em 2007, num workshop na CMA, eu era usuário da plataforma CMA Series 4 para boletar. Então foi assistir uma palestra lá, porque eu tinha dúvidas em alguns comandos, algumas funções da ferramenta, e aí, pela conversa, etc., eles acabaram me convidando para ser professor. Então sou professor desde 2006, na CNA desde 2007, e sou professor também na Bovespa desde 2012, né? 2 anos sendo professor na Bovespa, professor titular de análise técnica. Esse ano eu começo, inclusive, para minha alegria, dar em pós-graduação na faculdade, na universidade, no curso de economia. E por incrível que pareça, eu vou dar aula justamente sobre análise técnica e mercados de derivativos, opções, num curso de pós-graduação. Então eu gosto muito de dar aula, espero que vocês curtam essa palestra e que a gente possa manter contato na sequência, tá bom? Eu vou agora começar então a compartilhar minha tela. Tá vendo minha tela aí, André? Xará? Conseguindo ver a tela? Opa, tava no mudo aqui, tá tudo certo, cara. Beleza. Vamos lá. Bom, conforme o André disse, essa é a terceira palestra da série Indicadores, né? Como não necessariamente todo mundo que está aqui na sala participou da primeira e da segunda, os primeiros 2, 3 slides são os mesmos, que é justamente as observações, as ressalvas que eu faço com relação à utilização de indicadores na análise técnica. Então, se alguém quiser, quem já assistiu na palestra IFR, assistiu a palestra MACD, dá para pular aí uns 5 minutinhos, ir até a geladeira, fazer um sanduíche, pegar uma cerveja, porque não vai perder nada. Eu vou repetir os conceitos sobre o que eu chamo de análise técnica computadorizada. Bom, vamos lá. Análise técnica no passado, né? Acho que aqui todos que estão assistindo devem conhecer, ou pelo menos deveriam conhecer a teoria de Down,
né, que são os princípios da análise técnica. Charles Down, né, que foi o trader que desenvolveu essa escola, né, chamava Charles Down, e por isso os princípios da análise técnica chamam teoria de Down. São princípios que norteavam justamente a tomada de decisão através da oferta e demanda, né? E o primeiro princípio, o princípio mais importante da análise técnica, que por incrível que pareça, acho que muita gente passa batido por esse princípio, né? E eu acho que ele é o mais importante de todos, o mais fundamental de todos. Daria para dar uma aula de 8 horas só falando desse princípio. O primeiro princípio é o preço desconta tudo, ou seja, todas as informações que nós precisamos para a tomada de decisão está no preço, né? Ou seja, o preço é uma fotografia fidedigna da oferta e demanda em cima de um determinado ativo, em cima de um determinado contrato futuro. Na prática, o preço é o resultado de oferta e demanda sobre qualquer coisa, né? Vide aí a história do tomate no ano passado, o café nessas últimas semanas, ou seja, conforme o produto rareia, é natural que o preço suba. Conforme mais gente quer um produto que é limitado, o produto sobe. Mesma coisa as ações. Conforme as pessoas querem muito uma ação e menos pessoas estão dispostas a vender, a tendência é que o preço dessa ação suba até encontrar pessoas que falem, olha, agora está interessante de eu vender. Então, análise técnica é isso. Análise técnica no passado era isso. Eu estou aqui mostrando para vocês um gráfico que dizem que era de Jesse Livermore, que foi considerado o maior trader da história de Wall Street. Um trader que, quem nunca leu a biografia dele, biografia essa que eu já li 9 vezes, que é uma aula sempre, e a cada leitura você aprende coisas novas, né? Uma coisa que passou desapercebida te chama a atenção a cada leitura. Em nenhum momento ele fala em análise técnica no seu livro, na sua biografia, né? Mas ele fala o tempo todo de comprar depois de rompimentos, vender depois de perda de suporte. As estratégias operacionais dele envolviam testar resistências e testar suportes para montagem de posição. Ou seja, para quem está acostumado com análise técnica, quando a gente fala de suporte e resistência, isso é a base da análise técnica, né? Linhas de tendência, etc. Então, o Jesse Livermore, ele lia os preços nessa maquininha, nessa fita, ele era um excelente leitor de fita e montava suas estratégias de compra e de venda baseado simplesmente nisso. E ficou milionário várias vezes, porque ele também quebrou várias vezes, né? Ele realmente operava muito pesado. Bom, isso era análise técnica do passado, conforme a gente conhece. Infelizmente, essa análise técnica, eu vejo muito pouca gente utilizando ela, né? Ela realmente, depois de 12 anos como trader, cada vez eu fiquei mais clássico na maneira de analisar o mercado, cada vez meus gráficos ficaram mais limpos, cada vez a minha análise ficou mais simplificada, com menos parafernália para me atrapalhar, e cada vez eu olho praticamente ou somente o preço na tomada de decisão. Mas isso eu levei anos para chegar nesse ponto, né? A tendência natural é que a gente comece a análise técnica de uma maneira complicada, cheio de acessórios, né? Que acessórios são esses? São os indicadores, né? Bom, na época do do Jesse Livermore, não existiam computadores, né? Então, você até conseguiria fazer uma média aritmética, né? Era uma coisa tranquila, né? Você somava 20 números, beleza. No dia seguinte, subtraía o primeiro da série, adicionava o último dia, dividia por 20, acabou, era fácil, né? Agora, vai fazer uma média exponencial? Impossível, né? Ou você ia ficar horas e horas, quando você calculasse a média, já passou aquele dia de pregão, aquela média já não tem valor nenhum, enfim. Então, na época antes dos computadores, não existiam praticamente indicadores, né? Então, a análise técnica acabava sendo, até por falta de opções, muito focada só no preço. Só que em 81 surgiu o tal do IBM PC, né? O mundo que a gente vive hoje de tecnologia praticamente começou em 81, com o advento dos primeiros PCs, depois o Windows, etc. E pronto, estamos aí com computadores em todas as mesas, em todos os escritórios, e iPads, smartphones, etc. Tudo computadorizado, né? Então, com o advento dos computadores, se começou a se desenvolver ferramentas, né, computadorizadas para, entre aspas, facilitar a vida do trader. Ou seja, começou a se desenvolver indicadores
para mostrar determinado cenário, né? Fazer uma média móvel para rastrear a direção de um ativo, e aí você pode botar uma, duas, três, quatro, cinco médias móveis para poder analisar uma mais rápida, uma mais lenta, analisar cruzamentos, etc. Mas esses cálculos todos feitos pelos computadores tinham uma única matéria-prima como fonte para esses cálculos, que era o preço. Ou seja, no final das contas, qualquer indicador é baseado em preço. Então, enquanto você está analisando o preço, que é algo real, algo em tempo real que acabou de acontecer, o indicador é uma série de cálculos baseado em preços que já passaram. Então, por isso que todo mundo fala que os indicadores são sempre atrasados. Tem indicadores menos atrasados e indicadores mais atrasados, né? O estocástico é um indicador rápido, o MACD é um indicador mais lento, e todos eles têm sua utilidade. O fato é que, normalmente, quem está começando a operar, como foi meu caso há 12 anos atrás, fazer uma análise técnica mais clássica é uma coisa mais complicada. Você está começando, você está inseguro, você tem medo de botar uma linha errada no gráfico, né? Então, as pessoas que estão iniciando começam a fazer um uso maciço de indicadores. Eu, por exemplo, pasmem, eu usava, há 10, 11 anos atrás, eu usava 12 indicadores simultaneamente. Ou seja, às vezes tinham 5 dando compra, 5 dando venda. 6 dando compra, 6 dando venda. Como é que tomava a decisão? Era muito complicado, né? Aí você começa, não, eu gosto mais desse indicador, esse indicador tem peso 1, esse indicador tem peso 2, etc. Enfim, você começa a tentar organizar a casa, mas, na verdade, quando você começa a operar com muitos indicadores, na verdade você está usando esses indicadores como muleta. Você está deixando de raciocinar, você está deixando de interpretar, você está deixando de pensar e está deixando os indicadores, para os indicadores a tomada de decisão. Eu acho que a maior parte das vezes, né, isso era o meu caso, né, eu fazia isso talvez por amadorismo, por inexperiência e principalmente por insegurança. Não acho que não apenas insegurança, mas uma coisa que eu percebo, até conversando esses dias com algumas pessoas que me acompanham pelo Facebook, eu ficava naquela busca insana e infrutífera do santo grau, do setup perfeito, né? Normalmente os setups são todos baseados em indicadores. Então, eu acho que a maior parte das pessoas que estão começando utilizam muitos indicadores em busca do setup perfeito, do santo grau, e também por questão de insegurança, porque os indicadores, né, todos eles têm o seu setupzinho clássico, né? O IFR que eu mostrei na primeira palestra da série, tinha aquele setupzinho clássico, bateu no 30, repicou para cima é compra, né? Bateu no 70, que é a zona de sobrecomprado, repicou para baixo é venda, e que na maior parte das vezes não funciona, né? Então, muitas pessoas utilizam indicadores talvez por insegurança ou em busca desses setups, automatizar o trade. Mas também tem uma galera que eu sei, eu acompanho, eu vejo isso, que utiliza indicador por preguiça, né? Esse aí eu não gosto nem muito de perder tempo discutindo, porque se a pessoa tem preguiça de estudar, né, de querer entender como é que funcionam os mercados, não merece ganhar dinheiro. Ponto. Agora, as pessoas que têm uma insegurança, aí é legal a gente conversar e entender por que está se apoiando tanto nos indicadores, né? Qual é a maneira que essa pessoa enxerga os indicadores? Bom, eu acredito que os indicadores eles são ferramentas bastante úteis, apesar de eu gostar de olhar, fazer minhas análises no preço, né? Eventualmente eu olho alguns indicadores, para quê? Para corroborar, para confirmar alguma coisa que eu esteja vendo no preço. Ou seja, o preço me bota no trade, ou seja, o preço me diz se está na hora de comprar ou vender. O indicador tem que me confirmar isso. Se o indicador não me confirma isso, aí eu posso tomar a decisão de não entrar na operação. Apesar do preço estar me mostrando uma entrada de compra ou de venda, os indicadores que eu utilizo não estão confirmando isso. Aí eu posso tomar a decisão de não entrar, né? Deixar passar esse trade. Pode ser que o indicador tenha me tirado de um trade excelente, também pode ser que o indicador tenha me livrado de uma armadilha, né? As armadilhas para touros e ursos, como a gente chama. Então, o fato é, eu já passei daquela fase de ter medo de perder oportunidade. Eu tenho medo de perder dinheiro. Perder oportunidade eu não tenho medo. No momento que eu não entro numa operação, eu posso não ganhar, mas também não vou perder. Então, isso para mim é muito mais importante. Então, eu gosto de utilizar os indicadores
como um suporte para uma análise que eu já tenha feito no preço. Eu acho que o preço é a informação mais importante. No curso de análise técnica que eu dou, eu até chamo o primeiro módulo, que é a parte de análise técnica clássica, ou teoria de Down, eu chamo de análise técnica fundamental. Não é nem para provocar os fundamentalistas, é para realmente fazer uso dessa palavra, né, fundamental, como com o conceito de que aquilo ali é a base de tudo, são os fundamentos da análise técnica, assim como o ensino fundamental são os fundamentos para uma criança, o período escolar que ela se alfabetiza, que se a coisa não for bem feita, vai complicar a vida dela para o resto da vida, até a universidade, inclusive na vida profissional. Então, a análise técnica fundamental é a análise dos preços. E, infelizmente, a maior parte das pessoas que estão começando ignora isso e ficam desesperadas em busca do santo graal através de indicadores. Esta série, o objetivo dela principal é mostrar como, na minha visão, e também é uma visão bastante compartilhada por traders americanos, como devem ser utilizados os indicadores, como é que é a maneira correta de se ler o indicador, né? Bom, continuando, os indicadores, eles basicamente são divididos em 3 tipos, né, que são os rastreadores de tendência, como a velha média móvel, que eu mencionei ainda há pouco, né? São os tipos de indicadores mais fáceis de se desenvolverem setups, criarem setups, por exemplo, cruzamento de médias móveis, porém, em acumulações, geram muitos sinais falsos, e sinais falsos, para quem opera esse tipo de estratégia, significa perder dinheiro. Nós temos também os osciladores, como o nome diz, né, eles oscilam uma determinada faixa, e com isso eles podem ser bastante úteis, bastante interessantes para tendências curtas. Então, dentro da categoria osciladores, tem osciladores para trades mais curtos, osciladores para trades mais longos, né, períodos mais longos de gráfico, enfim. E nós temos também os indicadores volumétricos, né, porque além do preço, análise técnica, né, a análise técnica fundamental, além do preço, também tem uma informação muito importante que é fornecida em tempo real, que é o volume. Então, qualquer indicador, a maior parte dos indicadores são calculados em cima do preço, mas alguns também são uma combinação de preço e volume. Okay? O OBV é um deles. O que a gente vai ver hoje, o OBV, é um desses indicadores que a gente chama de volumétricos. Bom, continuando. Rapidamente, antes de eu entrar no OBV propriamente dito, eu queria fazer uma pergunta, aí depois, André, você me diz aí mais ou menos qual é o feedback do pessoal que está na sala. Quem aqui conhece o OBV e quem aqui usa o OBV e pode se dizer que sabe usar o OBV? Beleza. Eu rapidamente aí no chat, e aí eu continuo aqui e vocês, por favor, passem uma amostragem aí dessa informação, dessa pergunta que eu fiz, porque para mim é bem interessante. Eu vejo muito pouca gente utilizando o OBV. Normalmente eu só vejo profissionais utilizando o OBV, e eu queria saber de vocês aí quem utiliza, quem sabe como é que funciona o OBV e quem está utilizando corretamente, tá bom? Tá. André, você falou do Jesse Livermore, o pessoal, enquanto dá tempo de acabar o delay aí do pessoal responder, o livro é Reminiscência de Especulador Financeiro ou você tem outro livro dele que você leu? Eu tenho 2, os 2 são os mesmos, só que têm títulos diferentes, né? Os 2 que são os clássicos dele, que estão na lista de todos os livros que devem ser lidos por pessoas que trabalham no mercado financeiro, o título clássico é Reminiscências de um Especulador Financeiro, né, que saiu aqui no Brasil pelaquela editora Wiley, que tem muitos livros de mercados capitais, e depois saiu pela Campos com outro título, que saiu com o título de Memórias de um Especulador da Bolsa. Ambos contam a história. Na verdade, o livro não é uma autobiografia do Jesse Livermore, na verdade é um livro escrito por um repórter chamado Lafave, e ele conta a vida do Jesse Livermore, inclusive com um pseudônimo, ele não usa o nome real do Jesse Livermore, ele usa outro nome, que é Livingstone, mas é a biografia do Jesse Livermore. Na época, quando foi lançado, todo mundo sabia que se tratava do livro do Jesse Livermore. Eu também tenho uma biografia dele mesmo, aí a biografia do Jesse Livermore, operando como Jesse Livermore, enfim, eu tenho vários aqui sobre o Jesse Livermore, mas o clássico que eu me referi é a Reminiscências. Ok, eu tinha colocado essa referência pro pessoal, queria saber se por acaso tinha outro. André, o feedback do pessoal, a grande maioria aí, tipo 90%, não conhece o indicador, ou conhece, mas nunca usou. São poucos aí que expressaram, o Ranzani está falando que conheço e acho que sei usar e tal, né? O Maurício está falando que já usou por mais de 20 anos.
Opa! Mas a grande maioria, o Fábio está falando que fez um curso com o Márcio Noronha, que achou interessante, mas a grande maioria realmente Tá. não Quando você usa, fala tá? de maioria, nós estamos falando de quantas pessoas na sala agora? Quase 180, 175 pessoas. Muito bom. Bacana, Público muito legal, bom. legal. Então vamos ver se eu consigo convertê-los em usuários de OABV. Essa é a minha ideia. Porque é um indicador dos mais importantes e talvez dos mais úteis e poderosos que existe. E é uma pena, né? Agora com esse feedback que o André me deu, é uma pena descobrir que a maior parte de vocês, de quase 180 pessoas, muito poucos utilizam. É uma ferramenta extremamente poderosa e vocês vão entender por que na sequência. Bom, histórico do OBV. OBV ou On Balance Volume, né? Balance em inglês significa saldo, nada mais é que a adição ou subtração do volume de um dia ao saldo do dia anterior. E na próxima slide vocês vão ver como é que a gente faz essa conta. Essa técnica já existia, né, antes de ser popularizada com o nome de OBV, e ela se chamava de volume contínuo. Por que volume contínuo? Porque o volume que a gente tem todo dia no gráfico é o volume daquele dia, ponto. Né? E a gente sabe pela teoria de Down que volume é uma informação importante para confirmar a tendência. Né? Só que às vezes é muito difícil você ver realmente a tendência do volume, a direção do volume. Né? Então, lá atrás, na década de 60, antes talvez da década de 70, se criou o conceito de volume contínuo. Mas o volume contínuo acabou sendo popularizado pelo trader Joseph Grenville em 63, e aí, né, para ele deixar a marca registrada, ganhar o mérito, ganhar as homenagens, ele batizou o tal do volume contínuo, que era utilizado, acho que foi popularizado por traders ou analistas, um analista chamado Wood e o outro chamado, esqueci o nome provavelmente Estoque. Não, é Woodstock. Brincando. Alguma coisa Pavola, parece nome de tenista russa de tênis, mas jogadora de russa de tênis, mas não lembro agora. Mas enfim, foi o Joseph Grenville que realmente popularizou e trouxe esse indicador aí para uso aí por parte do mercado, né? É um excelente indicador, vocês vão ver, um excelente indicador para confirmar movimento dos preços, ou justamente o contrário, ou seja, através das suas divergências, ele vai estar te dizendo para não entrar naquela roubada, que aquilo ali é um movimento especulativo no sentido de que grandes investidores estão forçando o mercado para um lado ou para o outro, né? Mas primeiro eles estão montando grandes posições, fazendo o que a gente chama de acumulação, distribuição, né, consolidação, etc. Então o BV ele é uma ferramenta poderosíssima para entregar o que esses caras grandes estão fazendo. Eu até aqui vou fazer uma proposta, deixar aberto, já que você fala de cauda longa, André, esse indicador ele mostra o que os grandes traders, os grandes fundos institucionais estão fazendo, as pessoas que têm insider information estão fazendo. Então, se tiver alguém de algum banco grande, né, um banco estrangeiro, ouvindo essa palestra, ou ouvir na sequência, né, no YouTube, por 10 milhões de reais eu paro de ensinar o BV, beleza? Eu paro de entregar o ouro de vocês para a galera que está começando. Mas meu silêncio vai custar 10 milhões, fica registrado aí. Bom, continuando. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, sem perder muito tempo, que é a teoria de Down, né? O princípio mais importante, número 1, o preço desconta tudo, né? O movimento dos preços segue uma tendência, o mercado tem 3 tendências, as tendências primárias têm 3 fases, né? E qual é o quinto princípio? O volume deve confirmar a tendência. É nisso que o OBV vai ajudar bastante. E o sexto princípio, né, uma tendência é válida até ela ser revertida. Então, o OBV ele serve justamente para nos ajudar a utilizar o quinto princípio da teoria de Down. Ok? Bom, quando a gente fala de o volume precisa confirmar a tendência, o que significa isso? Quando a tendência está quando a gente tem uma tendência, seja de alta ou de baixa, a gente espera que o volume aumente para confirmar aquela tendência. Ou seja, a tendência de alta tem que ser confirmada por aumento de volume. Assim como a tendência de baixa também tem que ser confirmada por aumento de volume. Ok? Então, o volume serve para confirmar a tendência. Isso faz parte da análise técnica clássica. O volume, propriamente dito, fica dentro da categoria indicador, mas não é um indicador. É uma informação em tempo real que está sendo mostrada para você, assim como o preço. Ok? Bom, como é que funciona para a gente confirmar o volume? Eu tenho aqui o gráfico da Gerdau, a gente vê ela numa tendência de alta, aí ao longo de julho a dezembro, e depois numa tendência de baixa.
dá para ter uma ideia clara de para que lado está indo o volume? Se está aumentando ou não? Putz, Normalmente, é difícil, né? É difícil, você não dá consegue ver. muito difícil, meu Deus do céu. Normalmente, o que as pessoas fazem, né, os analistas, que eu vejo muito, por exemplo, nesse caso aqui da Gerdau, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, o cara pega esse topinho aqui maior e junta com esse topinho aqui maior, realmente, e ele fala, olha, o volume está aumentando. Pô, mas antes disso ele faz um vale aqui, né? O volume diminui, depois aumenta, né? Enfim, nesse período de consolidação, você vê, se você pegar esse topo aqui, ligar com esse fundo, você vê que o volume está diminuindo. Realmente o papel está consolidando, né? Perdeu a tendência. Né? Só que depois o papel entra em tendência de baixa e está difícil de ver um volume aumentando aqui. Né? Então o que acontece? Muitos analistas, o que eles fazem? Inclusive eu faço isso. Eu coloco uma média móvel no volume. Porque aí fica mais fácil, eu consigo ver. Eu acho que nesse caso, a média móvel, apesar de ser atrasada, para fazer o rastreamento da direção do volume, se ele está aumentando ou diminuindo, eu acho que é muito útil, muito importante, e deve ser utilizada a média móvel no volume. Né? Mas ele está simplesmente, né, fazendo a média de 20 períodos do volume. Às vezes eu uso 50 períodos do volume, depende do gosto do freguês. Né? O OBV ele veio para resolver essa questão, e vocês vão entender por que na sequência. Como é que se calcula o OBV? O OBV, muita gente, não só o OBV, mas o IFR e outros indicadores, muita gente bota o indicador na sua ferramenta e não tem a mínima ideia como é que ele funciona, qual é o cálculo. Eu não consigo utilizar nenhum indicador, nenhum, zero, eu não consigo, limitação minha, eu não consigo se eu não entender para que ele serve, o que ele faz, como é que ele é calculado. E alguns indicadores, o cálculo é tão brilhante, é tão interessante, não digo brilhante de ser complexo, né? O OBV é ridículo de fácil, qualquer pessoa, qualquer criança no terceiro ano fundamental sabe fazer cálculo de OBV. Mas o fato é, alguns indicadores são tão brilhantes, são tão interessantes, que isso, inclusive, ajuda você a acreditar no indicador. Mais do que ficar fazendo backtest do indicador, conhecer o indicador, a maneira como ele funciona, é uma excelente maneira de você ter confiança nesse indicador. Então, por exemplo, tem indicadores, eu ia até mencionar alguns aqui, mas vou ficar quieto por questão de ética, que, pô, já me ensinaram, dizem que ele é poderosíssimo, etc., mas não sei se eu sou muito burro ou tapado, eu não consegui entender o indicador. Pô, então eu não consigo utilizar, não consigo nem fazer a leitura dele corretamente. Né? Então, eu acho que quem realmente quer ser analista, quer operar bem de uma maneira profissional, tem que saber o que está fazendo. Não pode ser Maria vai com as outras e, puta, deixa eu botar esse indicador porque disseram que ele é bom. Não, não é assim que funciona. Então a minha ideia aqui é mostrar, primeiramente, como é que funciona o ABV, para que ele serve. O ABV, na prática, é um indicador que mostra o quê? O encarteiramento ou desencarteiramento por parte do mercado de um determinado ativo. Ou seja, o que é uma consolidação? Uma consolidação, por exemplo, em topo. É um desencarteiramento, ou seja, os grandes fundos que têm posições gigantescas, mas gigantescas, não são como nós, que chegam num determinado dia, estopa a posição e acabou. O cara leva semanas para estopar a posição naquele ativo. Se ele botar a quantidade que ele tem na carteira no único dia, ou que seja em 5 dias para vender, ele derruba o mercado. Ele derruba aquele papel 50%, vai, em 3, 4, 5 dias. Porque o volume vai ser tão grande, provavelmente o que está levando ele a vender é a mesma coisa que está levando outros grandes investidores, outros grandes bancos, outros grandes fundos. Então imagina, por exemplo, Credit Suisse, UBS, Previ, Petrus, Funcef, né, o André Moraes, que é um tubarão aí que eu conheço imagina todo esse povo metendo venda num papel no mesmo dia, ou na mesma semana. Acaba o papel vai a zero. Zero papel. E a gente já viu isso, a gente já viu casos aí recentes de dedo do outros que zeraram Procter Gamble, zeraram papéis assim na Bolsa Americana porque o cara botou um zero a mais e foi aquela mega ordem de uma vez só para venda. A gente vê isso no dia a dia acontecendo, né, André? Papéis que dão aquelas agulhadas e depois volta. Por quê? Um dedo gordo, um erro. Então imagina um grandes fundos zerando tudo, né? A própria biografia do Jesse Livermore, ele comenta, né? Uma vez ele foi convidado por alguns investidores não, desculpa, pelos sócios de uma empresa que sabiam que o próximo balanço ia ser terrível, terrível, e provavelmente a empresa estava indo em direção à concordata, chamaram ele já tinha fama e falaram, olha, Livermore, precisamos que você venda toda a nossa posição.
e a gente está disposto a pagar por isso. X% do resultado dessa venda. Aí ele falou, não, tudo bem, beleza, eu topo. Agora eu preciso de uma grana adiantada. Eu falei, uma grana adiantada, tudo bem, quanto você quer? Ah, tantos milhões, mas qual o objetivo? É adiantar o teu lucro? Eu falei, não, não, eu preciso de dinheiro para comprar as ações da sua empresa. Aí os caras, você está louco? A gente está te contratando para vender a nossa empresa, vender nossa posição, e você quer comprar mais? Eu falei, amigo, para eu poder vender essa posição desse tamanho que você quer, primeiro preciso puxar o preço para cima. Ou seja, vamos ser agora, deixar a ingenuidade de lado e também deixar o bom mocismo de lado. Isso acontece no mercado o tempo todo. E isso não é legal, não é imoral, não é ilícito, não é irregular. Isso é estratégia de zerar posição, grandes posições. Para isso existem robôs para fazerem essas operações de maneira automatizada, ao longo do tempo, ao longo do preço. Existem várias técnicas, vários algoritmos só para isso. Então, uma blue chip subiu 30%, 40%, 50%. É blue chip, grandes posições são montadas nesse papel. Um determinado banco, ou alguns bancos querem zerar aquela posição. Eles vão levar semanas para fazer isso. Só que eles não podem deixar o mercado, né, entre aspas, saber que eles estão saindo fora. Por quê? Porque se eles compraram aquele papel a 20, o papel está a 40, né, eles querem zerar o máximo de posições possível dentro dos 40. Ou na pior das hipóteses, 38, 37. Se eles venderem tudo de uma vez, quando eles terminarem de zerar, já está em 20. Então metade do lucro foi embora zerando. Então o que eles fazem? Eles compram e vendem, compram e vendem, compram e vendem. Por isso que muitas vezes o papel não sai do lugar. Ele entra no que a gente chama de consolidação, acumulação. No caso, em topo, a gente chama de distribuição, desencarteiramento. Quando isso acontece num fundo, ou seja, grandes investidores querem montar grandes posições, é aquela acumulação, aquela consolidação no fundo. Ou seja, chama acumulação por quê? Porque eles estão acumulando aquele papel sem deixar ele subir. Então, como é que funciona isso? Dando um exemplo aqui bem tosco. O cara tem uma meta de zerar, por exemplo, 500 mil ações por dia de um determinado papel. Ele tem 5 milhões de ações. Então ele tem que zerar 500 mil ações por dia em 10 dias. Ok? É um lote gigante que ele tem que zerar de ações. Então ele começa a vender. Né? Ele começa a vender, tem que zerar 500 mil por dia. Ele começa a vender 50 quilos, 50 quilos, 50 quilos, 50 quilos, e o mercado percebe. Né? O mercado começa a sentir, começa a cair, começa a sumir comprador. Aí de repente ele vem e mete uma mega ordem de 150. Só que ele já vendeu 200 quilos. Vendeu 4 lotes de 50 quilos. Aí ele mete uma ordem de 150, aí todo mundo vê aquela ordem gigante no book, se assanha, fala, putz, Credit está entrando pesado na compra, vamos comprar. No entanto, ele está vendendo. Né? Ele está vendendo, só que ele vende em lotes de 50 quilos, de vez em quando vai lá, mete 100, 150, para puxar o preço para cima. E assim vai ao longo de dias, semanas. Só que isso deixa rastro. E esse rastro a gente consegue identificar através do OBV. Tá bom? Essa é a ideia do OBV. Então essa explicação é mais importante do que os exemplos que eu vou dar, para vocês entenderem como funciona o OBV. Tá ok? Então como é que é o cálculo? O cálculo é simplesmente primário. Nos dias de alta, o volume negociado é somado ao saldo anterior, ao OBV anterior. E nos dias de baixa, o volume negociado é subtraído do volume anterior. Então, por exemplo, se o fechamento é positivo, o OBV de hoje vai ser o OBV de ontem mais o volume de hoje. Se o fechamento é negativo, o OBV vai ser o OBV de ontem menos o volume de hoje. Se o fechou no 0 a 0, o OBV de ontem é o OBV de hoje. Ok? Tá entendido até aí? André, se tiver alguma dúvida, é só me interromper, tá ok? Não, perfeito, tá ok. E agora eu vou fazer uma coisa que eu faço em sala de aula no quadro branco, né? Que aqui eu botei em PowerPoint para vocês verem, que eu acho que mostra de uma maneira assim bem simplista como funciona isso. Qual é a lógica do OBV para vocês entenderem como é que é esse processo de encarteiramento e desencarteiramento que a gente vai ver através do OBV. Bom, vamos supor que eu peguei um determinado papel, né, XPTO3, e fez o IPO hoje, começou a negociar hoje. Saiu o IPO a R$20. Volume de hoje, 150 mil papéis. Então o OBV de hoje, 150 mil. Começou hoje, o OBV de hoje é o volume de hoje. E a seguinte, ela foi a R$21. O volume, 120 mil papéis. R$21 é acima ou abaixo de 20? Ou seja, é fechamento positivo ou negativo?
Positivo. Então eu somo 120 a 150. Então meu ABV é 270 mil. Dia 12, ela deu uma pequena queda, uma corrigida. Foi a 20,70. E o volume, até maior que a véspera, 130 mil ações. Mas como o fechamento é negativo em relação à véspera, eu subtraio o saldo, né? Eu subtraio o volume do meu saldo. Então agora o meu ABV é 140 mil. Dia seguinte, ela deu mais um movimento de alta, 21,30. Um baita de um volume, 180 mil. Como foi um fechamento positivo, eu somo ao ABV de ontem. Meu ABV agora é 320 mil. Ok? Bom, dia 14, sexta-feira, véspera de final de semana, socaram o papel. Ele foi a R$20 de novo. Foi o preço de abertura. Um volume de 130 mil. Bom, como o fechamento foi negativo, meu ABV de hoje, né, é o de ontem menos 130 mil. Então, meu ABV agora é 190 mil. Ou seja, se eu estou olhando o preço, o que eu estou vendo? Que o papel estava a R$20 há uma semana e hoje está a R$20. Ou seja, não saiu do lugar. Não saiu do lugar. E eu tive dias de mais volume, dia de menos volume. Mas qual é o saldo de volume depois de uma semana de trade, de operações com esse papel? 190 mil. O saldo é maior ou menor que no primeiro dia de negociação? É maior. Ou seja, o papel está em acumulação e os grandes investidores estão segurando o papel num patamar mais baixo para realmente acumular, acreditando que esse papel tem potencial de alta grande, e eles querem acumular no menor preço possível para aumentar sua margem de lucro nesse movimento de alta que eles estão imaginando. Ok? Eu acho que esse exemplo é fundamental para entender a força e a importância desse indicador. Não é um indicador como o IFR, MACD, estocástico, não é aquele indicador de momento. É um indicador que realmente está mostrando o comportamento, né, dos investidores. É o que a gente chama que chamava-se nos anos 60 de volume contínuo. Ok? Bom, então como é que a gente lê o indicador? Como eu falei, o objetivo dele principal é mostrar o que os grandes investidores estão fazendo. Ou seja, ele tem uma importância fundamental para o trader quando os papéis estão em consolidação, seja uma acumulação no fundo, seja uma distribuição no topo. Então eu estou vendo o preço entre um suporte e uma resistência e não rompeu nem o suporte nem a resistência. Ele está realmente consolidando, andando de lado. Só que meu ABV é crescente. Aqui está mostrando em barras, mas normalmente o ABV se trabalha com linha. O ABV é crescente. Então ele está sinalizando o quê? Um rompimento iminente dessa resistência. Você vai comprar agora, passar calor, caso ele continue andando de lado durante mais algum tempo? Não. Mas no momento que você vê o indicador sinalizando o rompimento da resistência, na primeira oportunidade que realmente ele romper, você não perde o bonde. Você não fica esperando uma correção, um pullback, etc. O ABV te dá a possibilidade de confiar nesse rompimento e entrar assim que ele acontece. Okay? Xará. Oi. Posso fazer algumas perguntas aí que o pessoal está fazendo? Claro, por favor. Então vamos lá. Esse volume é volume financeiro ou volume negociado? Volume, bom, eu utilizo o volume financeiro, tá? Mas no final das contas não faria tanta diferença, porque o volume importante é a curva, né? Exatamente. Essa é a leitura, a percepção, viés desse processo de encarteiramento ou desencarteiramento. Ótimo, mais uma aqui. O Fantasma Trader pergunta se tiver uma manipulação de última hora com volume pequeno e o papel que estava em alta fechar em baixa, né? Isso pode acontecer e se acontecer vai criar uma grande distorção no indicador? Então, se for um volume pequeno, né, mesmo o papel tenha ficado ele estava positivo, ou seja, o OBV ia subir, de repente no último minuto entrou uma pressão vendedora e o papel fechou negativo, mas é um volume pequeno, não vai dar grandes distorções, até porque, como você falou, a gente está de olho na curva, né, não é num determinado dia. E dificilmente
uma andorinha só vai fazer verão, entendeu? Outra coisa que eu falei, não, o mercado pode ter trabalhado o dia inteiro embaixo e nos últimos minutos vai haver uma manipulação e o preço sobe. Mas, fantasma, não tem últimos minutos, né? Não dá para faltando. Porque tem o leilão de fechamento. Então, no leilão de fechamento é onde você tem o maior volume do dia. Ou geralmente onde você tem o maior volume do dia. Né? Então, não tem como manipular pequenos valores e fazer o preço fechar para cima ou para baixo, tá? Porque justamente no fechamento você tem o leilão, onde, por exemplo, TCSA hoje estava 4,5% negativa durante todo o dia. No final do pregão, nos últimos minutos, Xará, ela continuou negativa. Quando entrou em leilão, ela fechou 1% acima do que estava antes do leilão. Só que foi com volume muito maior do que as últimas 4 horas de negociação. Então, se isso muda, é com volume representativo. E aí o que vale é o volume representativo. Né? Isso, não, e na verdade, se isso acontece, é porque realmente entrou alguém grande o suficiente para reverter todo um viés de um dia inteiro, e isso é super importante, essa informação, esse processo é super importante para tomar decisão. Inclusive, o OBV vai acabar registrando isso, né? E a ideia é que se um dia só não faz muita diferença, a ideia é você pegar a sequência, pegar o viés do OBV. Agora, uma coisa que é interessante, quando você citou o exemplo da TCSA, papéis com pouca liquidez é muito mais fácil de você pegar esse rastro deixado pelo ABV. Né? Vou ter alguns exemplos aqui. Papéis com blue chips, é óbvio que também o ABV é super importante, mas nos papéis nas small caps, por exemplo, o ABV fica muito mais evidente, muito mais fácil de você ver alguém grande sabendo de alguma coisa e montando posição, entendeu? E às vezes isso acontece realmente no final do dia. Já passei calor em alguns papéis, ficar o dia inteiro sofrendo e nos últimos 15 minutos o papel entra na zona de lucro. 15 minutos. Acontece muito isso em small caps. Bom, então vamos lá. Xará, deixa eu só finalizar. Isso funciona também para gráficos intraday, quer dizer, para fazer day trade, ou é mais interessante para gráficos de maior período? Vamos lá. Eu acho só gráfico diário. Se você quiser usar isso no intraday, eu recomendo 60 minutos. Porque eu, por exemplo, que já estudei, já fiz alguns cursos de algoritmos, de robôs, tem muitos algoritmos baseados em operações ao longo do tempo, né? Então, muitos algoritmos muitos robôs são programados para trabalhar em lotes de 1 hora, né? Então, 1 hora acho que já daria para você ver alguma coisa. Agora, gráfico de 5 minutos, 15 minutos é irrelevante, porque às vezes o próprio índice, né? Às vezes a gente vê que fica 3, 4 minutos, não o mini, porque o mini tem gente batendo o tempo todo. Mas às vezes você vai olhar o cheio, né? Às vezes tem um traço lá, fica 2, 3, 4 minutos com traço no gráfico de 1 minuto do cheio. Ninguém está batendo. Daqui a pouco vem um cara lá com a mão mais pesada e bate forte. Enfim, acaba não funcionando muito esse OBV no gráfico intraday. Mas se quiser utilizar 60 minutos. O ideal mesmo é o gráfico diário, porque aí sim você vê a estratégia do dia, né, do dia inteiro dos grandes investidores. Né? Coisa que a gente sabe que isso aí muda ao longo do dia, né? Você vê, tem a questão das aberturas do mercado. Agora, graças a Deus, o Dow Jones está de novo mais perto do nosso horário. Mas você tinha um descasamento aí 2 meses atrás de 2 horas e meia do Dow Jones com o Ibovespa, né? Fechamento, abertura. A gente sabe que os grandes investidores operam mais pesado no final do dia. Depois, todos os indicadores importantes já foram anunciados nos Estados Unidos. Indicadores macroeconômicos, Fed, atas, etc. Então, o OBV ao longo do dia ele não tem a mesma. Na verdade, eu não queria chegar ao ponto de dizer, mas eu não dou bola nenhuma para o OBV ao longo do dia. Perfeito, Xará, prega fogo aí, senão atrapalha sua palestra. Fica à vontade. Então vamos lá, a gente está vendo aqui, por exemplo, né, uma coisa que vocês já viram na palestra de FR e MACD, até para buscar divergências, Advanced Breakup e Advanced Breakdown, não, que são as técnicas de você se antecipar rompimentos no preço através dos indicadores, né? Então aqui vocês vão ver muitos exemplos, eu acho que todos os exemplos, eu traçando linhas de suporte e resistência no gráfico de preço e no OBV. Assim como vou traçar LTA no preço e LTA no OBV, LTB no preço e LTB no OBV. Então aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui a Veagro, uma baita consolidação, né? E o OBV estava em consolidação, acompanhou boa parte do tempo a Veagro, de repente o OBV rompeu a resistência,
né? E na verdade, praticamente, se você olhar aqui do lado, não sei se vocês conseguem ler, eu estava com saldo de menos 26 e fui em alguns dias para menos 20, né? Então, ele deu um movimento mais forte e o preço continua lá, continua no fundo, continua consolidando, né? Logo na sequência, a gente vê o preço disparando 40% em 2 dias. Esse é um exemplo clássico aí de papéis de pouca liquidez, de small cap, como o ABV pode ser interessante para você montar estratégias para realmente pegar grandes movimentos. O papel deu 40% em 2 dias. Ele saiu de R$ 4 aqui no meio da consolidação, foi para R$ 6,70 em 4 pregões. E o ABV mostrou, antecipou esse rompimento dessa resistência. Ok? Então esse é um exemplo do ABV mostrando alguma operação, provavelmente de insider information. Pessoas que sabiam de alguma notícia que estava para ser divulgada e já se posicionaram, compraram, etc. Só que deixaram rastro. O ABV, ele não tem como. O grande investidor pode ter o melhor robô do mundo. Ele vai deixar rastro do que ele está fazendo. Ok? E o ABV mostra esse rastro. Aqui, por exemplo, né, não sei se vocês lembram da BTOW3, que ela... Qual foi a notícia aqui, André, que saiu? Ia ser comprada? Não. Não, na verdade, o grupo... Mega, né? Vai lá. Então, eles fizeram uma captação de 1 mega. Cara, uma captação de 1 mega, né, não é assim da noite pro dia. Ninguém acorda e fala, puta, acho que eu vou botar 1 milhão na BTOW, 1 bilhão na BTOW. Né, o Sicupira liga pro Paulo Lema, o Paulo Lema liga pro Teles, eles trocam uma ideia e falam, vamos botar 1 bilhão amanhã na BTOW? Não é assim que funciona. Eles têm reunião, tem uma série de pessoas de áreas envolvidas, né? Então, a gente olhar aqui, a BTOW vinha num triângulo, vinha numa alta, né? Aí passou a ficar um cenário de consolidação, num triângulo, né? Um triângulo simétrico, que é um ambiente, é uma figura de consolidação. E aqui no OBV também tem um triângulo. Mas simplesmente, dias antes do rompimento do triângulo, o OBV dispara na BTOW. Ou seja, obviamente não são os controladores que fizeram isso, mas pessoas envolvidas tiraram proveito desse processo de capitalização, investimento na BTOW. Né? E como esse exemplo, tem aos montes. Eu tenho um exemplo, uma operação que eu fiz uma vez lá atrás, num papel micado, chamado Estrela. Simplesmente o OBV disparou. Eu olhei o volume do papel, na verdade eu peguei primeiro o volume. O volume ele girava R$100 mil por dia. De repente passou a girar R$1 milhão por dia e o papel não saiu do lugar no preço. Aí eu fui olhar o OBV, tinha disparado o OBV para cima. Eu montei uma posição no papel e passou 2, 3 dias, o papel subiu quase 50%. Aí passou uma semana essa notícia de que o ministro, né, da Indústria e Comércio, acho que na época era o Furlan, estava na China negociando salvaguardas para a indústria de brinquedos chinesa para proteger a indústria brasileira. E a China estava concordando com isso. Ou seja, a comitiva que acompanhou o ministro soube de primeira mão que as salvaguardas iam sair e começou a se posicionar na Estrela. Não só a Estrela, como o Tectoy. Eu vi nos 2 papéis. Então, o ABV entregou. Né? Eu falo brincando que se a CVM botasse um analista técnico que utilizasse o OBV para fazer sua análise, nossa, o que ia pegar de trambique no mercado de insider information, de informação privilegiada gerando trade, mas isso tem aos montes. O OBV é muito útil para isso. Eu falo até brincando. Se um dia entrar numa posição grande, né, num conta de OBV, e for acusado de operar insider information, eu vou falar para a CVM, olha, eu não tenho insider de ninguém, bicho. Eu sou analista técnico e utilizo OBV. Eu vi o rastro dos grandes investidores, que tinham sim insider information. Né? Setor elétrico é um. Se a gente acompanha o OBV antes da medida provisória 579, está lá, deixando o rastro a dar com pau de que alguma coisa acontecer. O Xará, então, já respondendo uma pergunta que foi feita algumas vezes, né? Para venda você também, claro, como... Oi? Você tem as mesmas informações, né? Então essa divergência que você tem aí do preço com o OBV quando dá compra, você também tem na venda do mesmo jeito, né? Sim, inclusive é o que eu mais tenho de exemplo aqui, por conta do cenário que a gente está vivendo, são exemplos de venda. Tem um monte aqui de venda para vocês verem. Então segue o baile. A filosofia é a mesma, né? Difícil foi achar hoje exemplos de OBV sinalizando compra. Mas, por exemplo, agora aqui eu já não vou mostrar 2 slides como eu fiz com a água, já vou mostrar o movimento completo.
Olha aqui, por exemplo, a SUSB 5, né, uma consolidação clara, né? E uns 3 dias antes, o OBV rompendo a consolidação. E dito e feito, a SUSB rompe e vai embora. Vai embora. Xará, Oi. essa operação eu fiz, tinha uma divergência no MACD que era uma coisa de louco, cara. Essa aí eu peguei. Essa SUSB está em quase todas as minhas palestras. Isso eu não tô conseguindo ver, mas isso é 2012, não é? 2012, agosto de É, 2012. é isso aí, coisa linda. Não, ela rompeu, veio fazer o pullback. Ela foi um rompimento clássico de livro. 67% dos rompimentos de retângulo em fundo fazem pullback, e ela fez o seu pullback, veio testar o suporte para depois ir embora. Agora, quem entrou no rompimento, né, vai se assustar com esse pullback? Não, então o OBV só está subindo, só está subindo. Né? Então, o OBV também ajuda até a acalmar o trader, que talvez tenha entrado um pouquinho mais pesado, porque se você faz uma boa gestão de risco, não é uma correçãozinha mequetrefe dessa que vai fazer você ter taquicardia, né? Se você está suando frio, você entrou grande demais. Agora, se você entrou grande demais e vê o OBV te confirmando a direção, fica tranquilo, relaxa. Ô Xará, então, deixa eu só pegar aqui para responder uma pergunta. Todo mundo quer saber aquela coisa do Santo Graal, né? Aonde que cruza que eu vou entrar? Na verdade, o ABV é muito mais para confirmação, então, no teu setup. Quer dizer, SUSB está rompendo. Antecipação, né? As duas coisas. Para antecipação, quer dizer, SUSB ainda não rompeu uma resistência e o ABV já rompeu. Então eu vou começar a montar minha posição desde já e, portanto, eu vou comprar meia mão ou um terço de mão e vou aumentar na hora que romper e depois vou comprar o outro terço depois que fizer o pullback. É mais ou menos isso. Sim, sim. Aí a estratégia, cada um vai montar a sua de acordo com o seu gosto, a sua gestão de risco, que aí cada um tem o seu método, né? Mas, por exemplo, o ABV, ele rompeu antes. Por isso que eu gastei um bom tempo explicando, antes de mostrar os exemplos, a questão do conceito por trás do ABV e o que ele está realmente querendo mostrar. Ele não está querendo mostrar momento, uma coisa parecida com um monte de indicadores. Ele está querendo mostrar o processo de encarteiramento e desencarteiramento. Ou seja, principalmente em cenários de acumulação, aonde, por que o preço fica andando de lado durante 2 meses ininterruptos? Nem sobe nem cai. É uma consolidação. Qual a ideia por trás de consolidações? Ou grandes traders, grandes investidores estão acumulando papel ou estão desovando. E é isso que o OBV vai me entregar. Então eu posso, no momento que eu vejo uma consolidação, botar o OBV e ficar de olho, né, para o rompimento desse OBV na consolidação, para poder, a hora que o preço for, eu ir junto. Ou então, se eu quiser, se eu tenho mais como é que eu vou dizer? Eu tenho mais propensão ao risco, eu posso até entrar antes do rompimento. Por exemplo, se eu vejo a OBV subindo e ela vai fazer mais um teste lá no fundo, talvez eu possa fazer a primeira entrada ali com stop no suporte. É um stop muito barato. Enfim, estratégia vocês podem construir aos montes com o ABV, né? Bom, olha algum outro caso agora que eu não estou falando nem de consolidação, estou falando agora de linha de tendência, né? Esses dias vocês viram aí, a EZTEC deu uma porrada para cima, rompeu, né? Só que é um papel, é uma small cap, né? Então é fácil você conseguir fazer um rompimento, às vezes com uma posição pequena, né? E foi o que aconteceu. E voltou tudo hoje. Agora, se a gente olha o OBV, em nenhum momento o OBV sinalizou o rompimento dessa LTA, dessa LTB. Essa eu tomei stop hoje, Xará. Eu estava comprado, fui um dos que comprou ela aí no rompimento dessa linha de tendência. Não, o rompimento... Devia ter olhado o OBV. Então, rompimento é uma entrada clássica, né, pela análise técnica. Entrar por esse rompimento é uma entrada perfeita, tecnicamente falando, pela análise técnica clássica. Nisso que entram os indicadores para nos ajudar a subsidiar. Pô, mas será que está tendo realmente rompimento? Está tendo volume significativo? Né? Se a gente olhar só o volume financeiro, talvez não mostre direito, talvez a gente não consiga tomar uma decisão. E o ABV ajuda bastante nessa hora, né? Bom, aqui um caso, por exemplo, de OBV confirmando alta. Aqui não teve o rompimento do OBV antes. Mas, diferente da EZTEC, a Sula 11, quando rompeu a LTB, o OBV também rompeu a LTB. Os dois romperam juntos. Ou seja, você tem a confirmação desse rompimento através do OBV. Isso te dá uma segurança adicional para fazer a entrada, entendeu? Talvez, por exemplo, no segundo candle, depois que ele rompe a LTB, se você não olha o OBV,
você fala, peraí, mas ele não chegou a romper bem o topo anterior, deixa eu esperar o rompimento do topo anterior, etc. Cara, ele já rompeu o OBV também. Talvez você não precise esperar o rompimento do topo anterior para fazer o pivô clássico de alta e entrar no papel. Você pode entrar antes, por exemplo. Bom, OBV indicando baixa. Analogamente ao que eu falei do OBV indicando alta, é a mesma coisa. Eu tenho papel andando de lado, uma consolidação, espremida entre uma resistência e um suporte, e ainda não perdeu o suporte, só que o OBV está caindo. Ou seja, ele sinaliza o rompimento desse suporte a qualquer momento. Ok? Então, por exemplo, aqui nós temos o caso da BRIM 3. Né? Ele deu uma subida, caiu, veio testar de novo o fundo anterior, né? E muita gente, inclusive, opera esse tipo de situação. Testar fundo anterior, deixar um martelo, é uma entrada clássica na análise técnica clássica. Né? Isso aí está em livro de análise técnica clássica. Isso aí está na prova do CNPIT, se você for fazer, de você comprar uma defesa de suporte. Grandes analistas, grandes operadores fazem isso. Mas o que acontece nesse suporte que o preço segurou? O BV perdeu o suporte, rompeu, foi para baixo. Ou seja, ele sinalizou a perda desse suporte. Ok? E dito feito, Xará, na sequência a gente tem uma queda acentuada da BRIM 3 depois que o BV já tinha ido embora. o Jean falou, esse foi o pessoal do trade ao vivo que rompeu, porque essa aí eu fiz, né? Essa aí tava bonita demais. Eu não olhei o OBV, mas eu fiz a operação aí, que beleza, né? Não, o ABV, eu espero, vamos acompanhar nos próximos dias, espero que vocês utilizem nos próximos dias, porque é uma ferramenta muito poderosa, muito, muito utilizada pelos grandes traders, então é importante, se a gente quer operar profissionalmente, que a gente utilize as ferramentas que os grandes traders utilizam, né? A gente tem que jogar com o mesmo jogo, a gente não pode ir para a guerra, o cara tá lá de M16 e você querer ir para a batalha de estilingue ou de garrucha, né? Você tem que ir com a mesma arma que os caras têm na mão. O OBV é uma arma muito poderosa. Eu gosto muito desse indicador. Bom, uma situação aqui agora. Consolidação, né, a DIR 3, direcional 3, ordinária. Nada contra o papel, ordinária é uma classe, né? Acho que todos sabem disso. E o papel está numa consolidação clara, né? E vocês estão vendo aí onde está minha seta vermelha? O OBV perdeu o suporte. E o preço estava no meio da consolidação ainda, naquele momento que ela perdeu o suporte. Né? E aí a gente vai ver até nos próximos slides, enquanto ela estava realmente andando num retângulo, ela já vinha no OBV fazendo topos descendentes, que é uma divergência de baixa, que a gente vai ver na sequência. Então, além da divergência de baixa, logo depois, eu perdi o suporte. E passou aí mais uma semana ou 2 semanas, o preço finalmente perdeu o suporte. E veio lá dos R$11, veio para os 9,41, ou seja, estamos falando aí de 20% de queda. Né? 20% de queda em 2 meses, graças ao BV. Né? Quem viu aquele candle perdendo o fundo, fica, putz, mas deixa eu esperar a confirmação, deixa eu ver se entra volume, deixa eu esperar passar da mínima do candle anterior, etc. O BV acaba te poupando de esperar, acaba te poupando esse tempo e de fazer uma venda, por exemplo, num preço maior. Né? Bom, aqui um caso, mais um caso, o BV indicando baixa, né, a Gerdau. Então a Gerdau passou um bom tempo numa consolidação, depois rompeu essa consolidação, subiu, fez um outro retângulo acima desse, né, inclusive quem opera retângulo e botou como alvo a amplitude do retângulo, conseguiu sair com lucro, porque ela foi lá na amplitude do retângulo, desse retângulo aqui ao longo de final de agosto, setembro e outubro, aí ela passou novembro e dezembro fazendo um outro retângulo, né? Só que a gente vê aqui, por exemplo, topos mais altos e OBV com topos mais baixos, é divergência de baixo, conforme a gente vai ver na sequência. E antes da Gerdau perder o fundo, perder esse suporte, o OBV já tinha perdido. Ok? Onde está a seta vermelha, que é onde o OBV já está abaixo do suporte, a Gerdau está aqui no meio ainda da consolidação. E o OBV já tinha ido para o beleléu, já tinha perdido o suporte. Ou seja, o OBV indicando baixa iminente. Você precisa vender Gerdau ali, naquele dia? Não. Mas a hora que a Gerdau perde o suporte, você não pode ficar esperando mais nenhuma confirmação, né? Você não pode esperar o bonde passar, porque ele passa rápido, né? Quando você for atrás, já foi embora. Xará, essa operação aí de GGBR que você está vendo, eu fiz em Goal.
Só que quando ela enrolou, tá vendo aquela consolidação? Tem a regra lá que eu uso de 3%. Teve um belo dia que a diaba me pegou nos 3% e eu saí da operação. Olha que dó, cara. Que coisa Mas mais. deu lucro, mais... né? Não, deu um baita do lucro, mas eu queria ter ficado até hoje. Ah, sim. Não precisa falar nada, né? Ontem à noite a gente tava falando do café, né, cara? Não, sim. E outra coisa também que um dos diretores da corretora fala que o trader nunca está feliz. Se ele ganha 30% no trade, ele chega à conclusão que ele podia ter entrado com mais, né? Se ele ganha só 15, cai 30 e com muito papel, ele podia. A gente nunca está feliz com o trade, né? Então, A mulher do vizinho é sempre mais bonita, né, cara? Não tem jeito. com certeza. Mas vamos lá, diga lá. Vamos lá. Então, o BV aqui, Gerdau, o mesmo processo que a gente viu anteriormente, antecipou a perda do suporte, o BV antecipou a perda desse suporte. Bom, um papel que eu tenho certeza que muita gente gosta, né? Muita gente, espero que não tenha mais em carteira, mas é OGX, né? OGX, que deixou aqui praticamente não digo nem uma ilha de reversão, deixou aqui um arquipélago de reversão, né? Que deixou um arquipélago não, que seriam várias ilhas, deixou uma Austrália de reversão aqui em cima, nesse topo. Se você for olhar antes da OGX perder esse suporte aqui na casa dos R$17, que foi o último topo da OGX antes desse movimento fatídico rumo aos 10 centavos, o ABV perdeu antes, né? Perdeu antes esse suporte. Se vocês olharem aqui, o ABV perdeu esse suporte onde está a seta vermelha. Olha onde estava a OGX, né? Depois ela perde o suporte com gap de baixa, né? Gap de fuga, né? Para quem gosta de operar gap, esse gap aqui se chama gap de fuga. Por quê? Porque o preço foge. Foge e vai embora, ninguém segura mais. Mas quem estava ocupando a OGX pelo OBV já deu para ver que os grandes já estavam desovando o papel. Ok? Dá até a CVM, né, que está sendo acusada, etc., ou sendo chamada aí para arbitrar aí essa OGX, dá até para procurar num dia que perdeu aqui esse fundo, quem é que estava vendendo aqui durante essa consolidação. Mais importante do que quem vendeu aqui durante toda a queda é descobrir quem vendeu aqui no topo. Quem provocou esse movimento quem provocou essa queda no BV, quem fez esse desencarteiramento aqui, já sabia que tinha notícia ruim para ser divulgada. Ok? Bom, a gente pode continuar, André? Xará, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem um monte de dúvidas, porque o gráfico que a maioria usa, que é o gráfico ou do Trade ao Vivo ou da Rico, tem uma média no meio, né? E vamos mostrar Então, nos últimos slides. então tá bom. Então, pessoal, que vocês estão em dúvida, como é que configura o indicador? Cara, não tem como configurar o indicador. Isso é uma fórmula, é a mesma coisa. A única diferença é se tem ou não média, tá? Mas o André vai falar sobre isso aí, então só aguenta mais um minuto, tá? Exato. O indicador, ele é a soma, é o saldo, né? Não tem nenhum setup do tipo como o MACD, que é uma média móvel exponencial de 26 menos uma média móvel exponencial de 12, no caso o MACD clássico, ou o MACD do trade ao vivo, que é de 72 menos 17. Não tem um setup para você ajustar. É o saldo, ponto. Né? Agora, lá no final eu vou mostrar que a média móvel, por mais que o OBV, como vocês estão vendo nesses exemplos, ele seja bastante claro, né, a leitura que a gente tem que fazer, a média móvel muitas vezes atenua isso e simplifica. Eu vou mostrar isso no final. Bom, aqui, olha, a gente tem aqui um ombro, cabeça a ombro na Brasil Foods, né? E aqui o OBV não está antecipando nada, simplesmente na hora que ele rompe a linha de pescoço aqui desse oco, o OBV também perde a sua linha de pescoço. Ou seja, o OBV está confirmando a queda aqui na Brasil Foods, ok? Nada demais, né? O que a gente chama de advanced breakdown, quando a gente tem uma linha de tendência de baixa ou de alta e um indicador rompe essa linha antes do preço, né? Isso é muito utilizado para IFR, muito utilizado mesmo no IFR. Isso também pode ser utilizado no OBV. Então aqui eu tenho uma linha de tendência de alta no OBV, ou seja, a gente vê que assim como o preço sobe e desce, as pessoas compram e vendem, os grandes investidores compram e vendem, só que a desova, né, nesse período aqui, nessa consolidaçãozinha, que a gente poderia até chamar que foi um triângulo, né, descendente aqui, a desova faz perder essa LTA antes do preço. Então, onde está a seta verde, aqui a gente encontra esse mesmo dia na seta vermelha, ou seja, ele estava muito longe
ainda de romper a LTB. Na verdade, a gente estava já fazendo um topo mais baixo, mas a gente nem tinha confirmado um pivô de baixo. E o OBV já tinha perdido a sua LTA. Ok? Xará, deixa eu falar uma coisa pra você. Depois eu quero te mostrar esse gráfico no semanal. Que o ponto que ela tá agora, que é 14 alguma coisa, tem uma linha de tendência que vem lá de baixo aí. Se romper amanhã os 14,00, isso aí eu quero vender. Posso vender o ABV? Deixa eu vender aí. Então, olha como é que está o OBV. Você tem que ver o OBV dela, se ela perder este fundo que ela fez semana passada, ou retrasada, porque teve aí o carnaval, você vê que o OBV ainda não perdeu fundo, né? Então, uma venda aqui pode trazer um risco para esse papel. Mas e se o ABV romper o fundo com ela perdendo o fundo também? Ele tá nada mais, nada menos que confirmando a perda desse fundo. Mas, por exemplo, se amanhã ela rompe esse fundo, você olha aqui o ABV ainda não rompeu o fundo. Né? E aí que tá, e também tem aquele outro detalhe, né? Você sabe que eu sou simplesmente tarado por Fibonacci, né? Eu tenho a foto do Leonardo Fibonacci na minha cabeceira. Porra, ele está brigando aí na retração de 618, né? E detalhe, ele levou praticamente o mesmo tempo para chegar nessa retração que levou para subir. Então, uma retração é uma correção, de certo modo, fraca, né? Então, a perda desse fundo pode ser o que a gente chama de armadilha para urso, né? O bear trap. Então, o OBV pode te impedir pode te evitar de pisar nessa armadilha para urso. Ok? Mas é aquela história, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena e se a gente coloca stop. Então, tudo é válido. Tudo é válido, tendo stop. Agora, uma operação que pode trazer um risco, eu prefiro ficar de fora. Pode até ser que eu não ganhe, mas com certeza eu não vou perder também. Bom, Perfeito. Já não tô com mais vontade de vender o troço. análise técnica clássica, eu sei que você gosta da análise técnica clássica, isso é muito bom, muito importante. A gente opera literalmente LTA, LTB, suporte, resistência, né, no preço. E é isso mesmo que a gente tem que operar. E eu acho que o OBV é um indicador extremamente importante para corroborar com essa análise técnica clássica. Né? Ou ele confirmar, ou ele te dá um alerta. Olha, cuidado, perigoso. Né? E o OBV é volume puro. Né? Ele não é uma média de volume, não é uma coisa que a gente pode dizer que é atrasado. Ele é volume puro. Ele está fazendo o volume contínuo do preço. Né? Bom, vamos lá, divergência. Eu acho que esses slides vocês já conhecem das palestras de MACD e FR. O que é uma divergência de alta? É quando o preço está fazendo fundos descendentes, né, um fundo mais baixo que o outro, o fundo B é mais baixo que o A, o fundo C é mais baixo que o B, porém, o indicador está fazendo fundos ascendentes. O fundo B é mais alto que o A e o C é mais alto que o B. Ou seja, isso é uma divergência altista. Então, por exemplo, se você está operando na venda, e você, por exemplo, ele perdeu o fundo no fundo A e você não vendeu, aí ele voltou a subir, perdeu o fundo B, você fala, puta, agora eu vou vender. E aí você olha o indicador e fala, opa, pode ser final de um processo de queda. Né? Às vezes o processo de acumulação dos grandes investidores ele está sendo feito para realmente reverter a tendência, mas a inércia ainda faz o preço fazer fundos mais baixos. Né? Mas já está havendo um processo, já está acontecendo, mesmo com essa queda, já está acontecendo um processo de acumulação daquele papel. E o indicador te entrega isso, principalmente o OBV. Então, olha a Lelis Blanc, que coisa linda. Essa divergência é para imprimir esse slide. Se vocês quiserem, vocês mandem um e-mail, eu mando esse slide para vocês. É para levar naquele puta tatuador que tem lá no Itaim e tatuar essa divergência no braço, cara. Isso é para mostrar na praia, lá na Riviera, quando você estiver lá tomando sorvete, tomando água de coco, mostrar a divergência da Lelis no ABV. Olha que coisa linda. Linda, linda, linda. 30% em 30 pregões. Olha que divergência gritante no ABV. Olha que queda forte que a Lelis fez e olha o movimento de alta que ela fez. Ou seja, um papel de pouca liquidez, fica muito mais fácil de visualizar os grandes investidores montando posições do que uma Petrobras, uma Gerdau, uma Vale. É muito mais fácil de pegar os caras com a boca na botija. Ok? Divergência de baixa. Analogamente à divergência de alta, eu estou fazendo topos mais altos no preço e topos mais baixos no indicador. Isso é uma divergência de baixa. Né? Então aqui, por exemplo, peguei a mesma Gerdau que a gente viu lá atrás, né, perdendo o suporte. Olha a divergência dela aqui no preço e no OBV.
E provavelmente também tem no FR, também tem no MACD. Nessa hora que o indicador te ajuda, porque você vê divergência no IFR, divergência no OBV, no MACD, pô, ela pede suporte no preço, está esperando o quê para vender? Que eu vá até o teu home broker e aperte o botão no teu lugar? Não dá, tem que ter atitude, né? Só analisar não vai dar dinheiro para ninguém, a gente tem que executar a ordem, ok? E é nessa hora que eu acho que os indicadores têm uma importância enorme, porque eles confirmam o que a gente está vendo no preço. Ou, por exemplo, quando rompeu este topinho aqui, né, na Gerdau lá nos 18, na casa dos 18, né, nesse candle aqui que rompeu o topo anterior, você falou, opa, tá rompendo o topo, vou comprar. Pô, você vê o ABV desabando, você já não compra. Aqui foi uma bela de uma armadilha para todos. Ok? Bom, divergência de baixa, né? Mesma coisa a que eu já tinha mostrado antes, a DIR 3, né? Topos descendentes e topos no preço na mesma altura. Ou seja, isso é uma divergência de grau leve, mas é uma divergência. Estou fazendo topos na mesma altura, não são topos ascendentes, eu estou numa consolidação, mas eu estou fazendo topos descendentes no OBV. Ok? Depois ainda perdemos aí o suporte do OBV. OBV com média móvel, olha que interessante, né? Gente, outra coisa, eu sou contra, apesar de já ter feito isso durante muitos anos, sou totalmente contra criar setups, tá? Mas você vê um OBV com uma média móvel, é quase como quem vê uma obra-prima, um quadro numa galeria de um museu, é quase impossível você não observar, não ficar gritante aqui que tem um setup embutido por trás disso. Que setup é esse? OBV cruzando a média móvel para cima é compra, cruzando para baixo é venda. Tem situações que a gente vai ficar em maus lençóis? Temos aqui, ó. Como qualquer tipo de setup baseado em cruzamento de médias móveis, tem suas situações que não vai funcionar. Para isso a gente usa stop. Mas olha que interessante como é que a média móvel consegue sinalizar claramente, de uma maneira bem suave, o OBV subindo, depois o OBV caindo, né? Inclusive esse setup entre aspas, né? A média móvel, o OBV cruzando para baixo a média móvel. Mas o mais importante, né? Já que eu tenho ojeriza esses setups, essa busca infrutífera do Santo Graal, vamos operar preço, vamos operar padrões, operar figuras, operar LTA, LTB, Fibonacci, isso que eu acho que é o mais importante. Agora, você tem um OBV com a média móvel te dando total subsídio para a tua operação, cara, isso faz você ir para o game, botar o teu dinheiro aí em risco com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade, com muito mais confiança, do que se você estivesse olhando só o preço, né, ou outro indicador qualquer desses mais badalados. Eu acho o OBV muito, muito, muito poderoso, muito forte, muito importante para essa ajuda para o trader tomar decisão. E mais aqui um exemplo aqui com o OBV, agora pegando o Bradesco. Olha que interessante, os bancos todos estão subindo forte nos últimos dias. Cara, mas o OBV está numa mega consolidação. Ele continua andando de lado. Inclusive, se você olhar, o OBV está abaixo da média móvel. Eu não sei qual a estratégia, qual é o algoritmo, o que fez os bancos subirem dessa maneira, Itaú e Bradesco, mas eu não vejo o OBV confirmando essa alta. Nem um pouco. Já rompeu a LTB, né? Rompeu aqui, não tem a LTB traçada, mas dá para visualizar claramente uma LTB se a gente unir esses topos aqui, né? Já rompeu uma LTB e o OBV, no entanto, neca. Né? Chegou aqui nesse início de alta, ele ficar até dar uma subida, né? Se eu estivesse operando talvez essa consolidação, até talvez eu fosse induzido a achar que estava rompendo, mas na prática o BV está andando de lado aí desde janeiro. E agora ele está nas suas mínimas, o ABV. E o Bradesco está lá em cima, está subindo, rompendo a LTB. Bom, peguei aqui dois cenários só para a gente acompanhar nos próximos dias, o que vai acontecer. Por exemplo, a Tegma 3, né, que ontem você comentou, André, que tanto ela tinha o setup de compra quanto de venda. Inclusive porque ela está no triângulo, né? O triângulo ela pode romper para cima ou para baixo. O que o OBV está dizendo? Ele está sinalizando o rompimento para cima. Está caindo nos últimos 3 dias, mas está sinalizando o rompimento para cima. Então, provavelmente, a Tegma 3 deve romper esse triângulo em breve
E aí projeta a base do triângulo para cima, etc. Tem os Fibonacci aí para quem está olhando aí nos 23,52. Enfim, tem um monte de estratégia para operar comprados papel, mas o OBV, por enquanto, ele rompeu essa consolidação, está fazendo um pullbackzinho nessa queda que ela deu dentro do triângulo, e vamos ver qual é o comportamento da Tegma para os próximos dias. Né? Olha um outro padrão interessante. O GPA3, ela rompeu a LTB. Né? Só que ela está fazendo um padrão que a gente chama de flâmula, né? Ela está fazendo uma deriva, né? Andando para o lado. Né? É uma consolidação com uma leve alta. Né? E, no entanto, olha como é que está desabando o OBV da UGPA3. Ou seja, grandes investidores estão desovando o GPA3. Mas de uma maneira tão talentosa, tão brilhante, que o papel está subindo e rompendo a LTB. Então o que você faz? É para comprar? É para vender? Na boa, aqui, apesar do OBV estar sinalizando uma baixa iminente e forte, o preço não está mostrando isso. Então, cara, na dúvida, senta em cima da mão e não faz nada. A gente não precisa tentar, a gente não tem que entrar em todos os trades, né? A gente tem que entrar naqueles que são chupeta no mel, aqueles que são fáceis, que a gente diz, entre aspas, que não tem como errar. Né? Mas muitos deles dão errado, não tem jeito, ninguém tem 100% de acerto. Mas isso aqui é um movimento complicado, né? Ela está fazendo uma bandeirinha para o lado, ou seja, uma acumulação, né, depois de uma queda. Né? O que é uma bandeira? É uma acumulação. Bandeira, flâmula, é uma acumulação. Então a papel vinha caindo e ele sofre uma ligeira alta fazendo essa bandeira. Só que o papel, o OBV está desabando. Desabando. Ou seja, talvez esse movimento de alta seja muita gente comprando por conta do teste desse fundo, etc. E, no entanto, os grandes investidores estão socando venda na UGPA em cima de quem está comprando no suporte ao GPA. Esse é o jogo. Ok? Bom. Mais um exemplo aqui. Banco do Brasil. Olha que interessante. Banco do Brasil, né, diferentemente do Bradesco e Itaú, que romperam a LTB, Banco do Brasil não rompeu a LTB. Pelo contrário, está testando fundo. Só que o OBV deu já o rompimento da sua LTB. Ou seja, será que a gente está vendo aí uma acumulação no Banco do Brasil e o OBV está entregando um movimento altista em breve através desse Advanced Breakup? Só acompanhando o mercado para ver nos próximos dias o que vai acontecer com o Banco do Brasil. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar de OBV era isso, dentro aí de 1 hora que já passou, são 1h20 de palestra. E aí agora eu queria ver aí com o André quais são as dúvidas que vocês gostariam que eu desse uma olhada para completar a palestra de hoje. Xará, deixa eu só fazer o seguinte, cara, senão o nego vai matar a gente aqui. Deixa eu ensinar como é que coloca o OBV aqui no gráfico do trade ao vivo e da Rico aqui, tá? Pode ser? Pode, claro, tô tirando até eu da tela. Beleza, então vem aqui, ó, preços e volumes, aqui OBV, balance e volume, tá certo? Aqui a gente não tem a opção de não usar a média, né? Então a média que tem aqui é uma média de 20 períodos. Eu não gosto de 20, eu gosto de... Tira o visível, que eu acho que se é o visível fica sem a média. Não fica, cara. Eu já tentei aqui, não fica. Ele dá uma pane qualquer que não aparece nada, tá certo? Então você pode colocar uma média, por exemplo, de 38 períodos. Eu gosto de usar 38, que é um número bonito, é o número que a minha esposa calça. Então, aliás, 36, né? 38 é um pé muito apanhado dela, hein, cara. Então tá bom. Então coloca lá a sua média, tá certo? E se você não quiser operar, ela desconsidere, tá? Agora, não existe setup pro ABV. O ABV não tem, eu vou usar uma média aqui no ABV de... Não tem. O ABV vai ser o meu gráfico, o seu gráfico do André, a gente vai abrir e vai ser a mesma coisa. Então, o que você pode modificar é essa linha vermelha, que é exatamente a média. Você pode vir aqui, não, 36 não gostei, quero de 20. Então tá bom. Então você vem aqui e coloca de 20, tá ok? O ABV não vai mudar. O que vai mudar é exatamente a média. E aí, Xará, tá na tela a BEV, né? Porque é uma consolidação que a gente vê nela e que chama a atenção. Daqui a pouco vai completar 1 ano de consolidação. E tem mais gente que foi direto na BEV, né? Por mais que ela nem tenha rompido aqui, nem chegou perto, dessa vez ela subiu e rompeu esse topo, né? Então, deixa eu só tentar entender aqui no funcionamento, tá? Digamos, Xará, que... opa, peraí que fiz besteira aqui, deixa eu
deixa eu, não é essa ferramenta, é essa aqui, tá? Digamos que a BEV amanhã comece a subir e venha romper e chegue perto aqui dessa linha e que o ABV, cara, ele tá com tanta força que nos próximos pregões ele já cruzou, tá certo? Ele já tá lá em cima, rompeu. Isso te dá força para, primeiro, de repente você já começar a montar a posição aqui, tá certo? E se tiver o rompimento desse ponto, você ir sem medo, porque você já tem uma confirmação do OBV. E de repente, vamos lá, vamos para a segunda opção aqui. Se por acaso o OBV estiver aqui embaixo e não romper, tá certo? E ficar andando de lado aqui, mesmo com o rompimento do preço que aconteceu, digamos, amanhã ou depois, você fala, pô, eu não vou comprar esse negócio, eu vou esperar a confirmação do OBV romper esse topo para eu entrar na operação. É isso aí, quer dizer, o OBV que você usa é para exatamente esse tipo de confirmação? Exatamente, ou seja, eu tento, apesar de muitas vezes o OBV te dá sinais assim, extremamente fortes, eu tento resistir à tentação e operar o preço, entendeu? Eu acho que o OBV, quando ele rompe, o ideal é, sabe, aqui em operações, principalmente ações, né, tem 72 papéis no índice Bovespa, às vezes fica humanamente impossível, principalmente para quem não vive de mercado, que não tem disponibilidade total para acompanhar, faz aquela análise no final do dia, etc., depois de trabalhar o dia inteiro. Eu acho que o OBV é interessante para você criar aquela listinha para acompanhar todo dia, né? Acompanhar todo dia. Opa, o OBV rompeu, beleza, esse papel entra na minha lista para acompanhar todo dia. A hora que o preço der um sinal gráfico confirmando, você entra, né? Eu acho que pode ser utilizado dessa maneira, né? Ou como você falou, a pessoa pode adotar alguma estratégia de começar a posição antes do rompimento. Claro que isso envolve algum tipo de risco, né? De repente vale a pena você aí botar um stop curtinho no gráfico intradiário, 60 minutos, né? Para realmente, se você quer se antecipar esse rompimento através do OBV, faz uma posição pequena com stop no intraday, não bota lá no último fundo que está muito longe, só para não passar calor desnecessário. Perfeito, Xará. Deixa eu responder de novo mais algumas perguntas aqui. O pessoal, só mostrar aqui, eu também tenho o Profit Chart. Eu fiquei com inveja do Xará e tenho o Profit Chart aqui também. Eu vou mostrar o meu também. Xará, até alguém falando, mas como vocês acompanham esse monte de papel? É simples, tá? No Profit Chart, você vai lá e escolhe quais papéis você quer ver, né? Então eu tenho aqui uma lista, tá? De 150 papéis. Olha assim, olha ó, essa lista aqui tem 150 papéis pelo menos, tá? Então, sempre em ordem alfabética, e eu vou passando aqui, ó, ABCB4, ABEV3. Então, por exemplo, no caso de ABEV3, você percebe que aqui já tem rompimento do topo, enquanto aqui não tem. Então, isso aí já vai estar marcado, salvo. Então, quando a ABEV estiver rompendo aqui, o que acontece? Eu vou olhar como é que está meu ABV. Então, eu faço isso e olho esses 150 papéis, provavelmente você é assim também, Xará. Em 20 minutos eu consigo estudar. Quer dizer, é um exercício que eu posso fazer todos os dias e vou gastar no máximo uns 20 minutos. Ó a BBAS que o André estava falando. Então você vem aqui e marca, olha, essa aqui rompeu tendência, a BBAS ainda não, a hora que romper a linha fica mais fácil de eu comprar. Então todo dia você pode fazer esse estudo, você vai levar não mais do que 20 minutos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui, senão o pessoal não para de perguntar. Qual que é a diferença entre OBV e acumulação e distribuição e qual que você acha que emite o sinal mais interessante para acompanhar? Cara, existem centenas de indicadores, né? A noção de distribuição é mais um deles, né? Dentro daquela linha, eu até tinha criado um slide comentando isso, que são um grupo de indicadores que a gente chama de indicadores para acompanhamento de avanço e declínio, né? A fórmula do acumulação e distribuição não tenho a mínima ideia como é que é, até porque, como eu já venho usando o OBV há 12 anos, e dentro dessas ferramentas de avanço e declínio, eu escolhi o OBV para ser o meu indicador de avanço e declínio, acabei nunca dando muita atenção para a acumulação e distribuição. Mas eu entendo, né, o que eu conheço de acumulação e distribuição, que é simplesmente uma variação do OBV. Não sei como é que é o cálculo matemático, não sei como é que é a fórmula, e como eu falei, eu consigo operar indicadores que eu saiba como é que eles funcionam. Como eu não conheço a acumulação e distribuição, já estou bastante satisfeito com o OBV, eu não tenho muito o que falar do acumulação e distribuição. Se vocês quiserem, eu até dou uma estudada, próxima palestra, comento aí em 5 minutinhos, exclusivamente o que seria acumulação e distribuição, né? Dentro de um treinamento continuado, eu posso comentar, eu posso estudar e comentar exatamente esse indicador para vocês.
Ou então, quem quiser perguntar em off para mim, no via e-mail, tem meu e-mail lá no slide, ou via Facebook, a gente pode trocar uma ideia na sequência. Perfeito, Xará. E para a gente encerrar, tem uma pergunta que eu queria que você respondesse. Antes de você fazer essa pergunta, para dar tempo do pessoal se posicionar, eu queria ver que o pessoal desse um feedback aí, não da palestra em si, mas um feedback do indicador, porque realmente esse indicador é um indicador que eu acho muito importante, eu vejo muito importante utilizando, vocês confirmaram isso no início da palestra, praticamente a maioria não utilizava, não conhecia, e agora vocês foram apresentados ao OBV. Então eu queria um feedback rápido de vocês, o que vocês acharam do indicador? Se é útil, se é poderoso, se, como já ouvi de outros traders após algumas palestras, se, tipo, a imagem ficou mais clara, né? Como no outro dia eu ouvi de um cara, eu botei um óculos no trade dele, no método dele de operar. Eu especificamente do ABV, que é um indicador muito importante e pouco difundido, pouco utilizado pelos traders. Vamos lá, qual a dúvida? Bom, vamos lá, deixa eu fazer algumas perguntinhas, bate e volta aqui, tenho certeza que vai ser fácil. Funciona para mini índice? Funciona para qualquer coisa. Qualquer coisa. Claro, eu costumo brincar, Xará. Se você colocar um gráfico da venda anual de pneu de bicicleta dos últimos 20 anos, lá dá para meter o ABV e ver se tem tendência de alta ou de baixa e operar comprado ou vendido, é isso? Olha, 20 anos eu não sei porque o mercado não tinha muita liquidez, mas... não, eu tô falando, eu tô brincando de venda de pneu de bicicleta. Quer dizer, qualquer gráfico, tanto faz. Mas eu vou aproveitar para dar uma dica, tá? Para quem não pensa em mini índice, para de olhar o gráfico do mini índice e olha o gráfico do índice cheio. Quer operar mini índice? Cheio. Porque o que faz o índice subir ou descer, no caso mini, né, são os grandes investidores. Então, eu acho que mesmo quem opera mini tem que estar com o olho grudado no cheio. Inclusive ao beber do gráfico diário. Tá, Xará, mais uma. Você tá batendo o microfone e tá fazendo barulho aí, não sei o que tá acontecendo. Estou arrumando aqui o laptop na mesa. Beleza, deixa eu te fazer uma pergunta. Funciona no gráfico semanal? Opa, com certeza. Gráficos maiores funcionam assim. Inclusive, acho que eu tinha algum exemplo ali de semanal, né? Porque, diferentemente do gráfico o gráfico intraday, que depende nas primeiras 4 horas, tá só, com todo respeito, só a sardinhada operando, e os caras grandes estão dormindo, etc., estão em reunião de decisão, o que vai fazer para o fundo, etc., depois do almoço, que abriu o Dow Jones, os caras começam a socar, meter mão. Então, o OBV no intraday não tem utilidade nenhuma para mim. Né? Se alguém acha que é o contrário, desculpa a discordância, data vênia, né? Mas eu não acho interessante o intraday. Agora, já gráfico diário, não. Eu tenho, dentro do gráfico diário, uma amostragem de todos os participantes do mercado, né? Os grandes investidores, os day traders, os swings, e no semanal mais ainda, né? No semanal fica mais forte ainda essa percepção, essa leitura. Legal. Deixa eu, para a gente finalizar aqui, Xará, porque o tempo hoje é quase 9h30, a pergunta é bem simples e tenho certeza que você vai responder muito bem. Numa divergência entre preço e OBV, qual você segue, o preço ou o OBV? Puta, cara, isso aí é fácil, né? Isso aí é clássico, é o preço, óbvio. O OBV, como eu falei, ele é um indicador, mas eu opero preço. O que acontece é o seguinte, se o OBV não está falando a mesma coisa que o preço, aí eu posso não operar aquele preço, não entrar naquela operação. Agora, eu entrar nela antes por conta do OBV, não, eu não entro. Eu prefiro usar o OBV para me sinalizar e preparar para ficar de olho naquele papel, dar uma atenção especial naquele papel todos os dias. A hora que o preço realmente for, eu não perder o bonde, entendeu? Legal, muito bom. Pô, Xará, foi o melhor público aí das 3 palestras, a gente bateu 200 pessoas online, eu fico muito... acho muito bom, porque é um evento que vem crescendo. A próxima vai ser no dia 24/3, falando sobre bandas de Bollinger, é isso, Xará? Exatamente, vamos falar sobre banda de Bollinger como uma ferramenta realmente para mostrar a volatilidade, como operar essa volatilidade no preço de uma ação, né? Assim como o IFR, MACD e OBV, a minha ideia em todas essas palestras é realmente entender e ir a fundo no conceito daquele indicador para fazer a utilização correta desse indicador. Então, a banda de Bollinger é um indicador
de velocidade, de volatilidade, é isso que eu tenho que analisar quando eu estiver colocando esse indicador no preço do meu papel. Perfeito. Bom, então é isso. Tem mais alguma coisa? Não, queria só feedback aí, o que o pessoal achou do... Bom, todo mundo adorou. Eu te esqueci, desculpa, tá? Muita gente que já conhecia e gostou da explicação, ou que não conhecia e gostou muito, vai procurar estudar para ver. Muito bom, é um belo feedback aí. E foi bom para mim também. Tem algumas coisas que você mostrou aí que algumas operações que eu poderia ter deixar de ter feito se estivesse olhando o ABV também. É bom também para estudar, tá? Para mim, para eu poder estudar também. Então tem bastante feedback positivo. Bom, eu agradeço a oportunidade, Xará. Para mim é um prazer enorme estar aqui de 15 em 15 dias falando com o teu público, com os teus alunos, os teus clientes. Essa interação é maravilhosa porque uma das coisas que eu tenho comentado sempre no Facebook, né, que sempre me perguntam por que eu gosto de dar aula. Primeiro, eu amo de paixão, sou professor realmente por vocação, adoro dar aula, adoro compartilhar as experiências que eu tive, principalmente as ruins, ao longo do meu processo de aprendizagem. E o mais importante, né, dar aula faz a gente estar sempre se obrigando a aprender, a estudar, a acompanhar o mercado. Eu que prefiro, por excelência, ficar operando índice dólar, de repente eu ia ser um cara muito limitado, se eu ficasse ano após ano olhando o índice dólar, índice dólar. Então, por conta dessa interação, sempre tem alguém pedindo, puta, olha a Vale para mim, olha a Petrobras, olha a Gerdau, olha esse indicador, olha essa figura. Então, isso é muito bom como analista, e isso com certeza me ajuda a operar melhor índice dólar. Então, estar aqui com vocês em 15 dias, para mim, é um privilégio. Eu não tenho palavras para agradecer essa oportunidade que vocês me dão. Legal, Xará. Bom, eu quero fazer um convite. A gente, não só eu, mas os sócios do Trade ao Vivo, Rogério, Aliakin e Igor, a gente está todos os dias dentro do home broker da Rico, operando ao vivo durante todo o pregão. Somos aí a primeira equipe no Brasil a fazer isso com muita dedicação, muito respeito ao cliente, né? E felizmente aí numa turma que só cresce, um grupo de pessoas operando que só cresce. Então fica o convite para quem é cliente. Amanhã clica lá no ícone do Trade ao Vivo e curta uma das salas. Tem sala de aprendizado básico, tem sala de swing trade, tem sala de day trade com ações, day trade com índice e também scalper com índice dólar. Então você vai com certeza achar uma sala de sua preferência e curtir bastante lá, passar o dia em boa companhia, fazendo aí operações durante todo o pregão. Quem não é cliente é simples, você pode ter isso gratuito, é só abrir a conta na corretora Rico, então fica fácil participar também. Xará, muito obrigado pela participação, pela noite aqui agradável de aprendizado, e se Deus quiser, dia 24 a gente está aqui de volta falando sobre, agora sobre bandas de Bollinger, né? Então boa noite, Xará. Boa noite, obrigado só mais uma vez e nos encontramos daqui a 2 semanas de novo. Falou. Então um abraço, gente. Até mais. Boa noite.